boa tarde. Sabadou. Eu sou Gustavo Uribe e a gente atualiza agora as últimas notícias do Brasil e do mundo nesse Sabadão da Informação, 7 de março. E a gente começa falando sobre o escândalo de Daniel Vorcaro. Porque o presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, disse hoje que pedirá ao Supremo Tribunal Federal o depoimento do banqueiro, dono do Banco Master, na comissão parlamentar que apura as fraudes em benefícios de aposentados e pensionistas. É mais um capítulo na tentativa de que Vorcaro fale publicamente o que ele sabe. Quem tem os detalhes é a nossa Duda Cambraia. Duda, seja bem-vindo ao Agora. Tinha uma autorização judicial, só que aí houve uma prisão preventiva no meio do caminho, o que muda muito a situação do banqueiro. Pois é, Uribe, exatamente. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham a programação da CNN Brasil. A gente já vinha, então, acompanhando a expectativa de um possível depoimento de Daniel Vorcaro a alguma comissão do Congresso Nacional, mas antes o banqueiro respondia em liberdade, era monitorado por tornozeleira eletrônica e agora está preso em regime fechado na penitenciária nacional federal aqui de Brasília. E aí sim a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos passos. Por exemplo, tinha marcado então depoimento na Comissão de Assuntos Econômicos para a próxima terça-feira, dia 10 de março. E os senadores afirmaram à CNN que espera um posicionamento da defesa de Daniel Vorcaro para saber se esse depoimento está de pé. Quem usou, como você disse, as redes sociais na manhã deste sábado foi então o presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana. A gente separou a postagem do Viana nas redes sociais. Ele informou então que ainda essa semana vai enviar ao ministro André Mendonça, relator do caso Master na Suprema Corte, uma petição pedindo então a revisão da decisão de Mendonça, que tornou então facultativa a ida do banqueiro Daniel Vorcaro à CPMI. A gente lembra que Vorcaro iria comparecer à CPMI no final de fevereiro, mas acabou cancelando o depoimento nos 45 do segundo tempo, quando Mendonça decidiu então tornar essa ida facultativa do banqueiro para prestar depoimento no Congresso Nacional. Na última quarta-feira, Uribe, como a gente vem acompanhado, Vorcaro foi preso, está aqui em Brasília, e a logística tornaria um pouco mais fácil. A penitenciária fica a cerca de 17 quilômetros do Congresso Nacional, mas a gente precisa acompanhar os próximos capítulos para saber se esse depoimento vai acontecer. Volto com você. Obrigado, viu, Duda, pelas informações. Pedro Venceslau, nesse plantão do Sabadão. Pedro, e tem algo que está ali no ar, que todo mundo fala em Brasília, que é uma delação premiada. Claro, uma prisão preventiva aumenta muito as chances de uma delação premiada. A grande questão é o que Daniel Vorcaro vai entregar, porque a Polícia Federal é muito direta. Precisa entregar muito mais do que tem nas conversas dele. E nas conversas dele já tem muita coisa. Olha, Gustavo, primeiro eu acho muito difícil o Daniel Vorcaro ir na CPMI do INSS. Ele já foi liberado de ir ao Congresso, decidiu ir à CAI. Inclusive, ele estava se preparando para depor na CAI quando foi preso. Ele iria se defender os seus negócios, mas acabou não acontecendo. Ele ainda pode ir à Comissão de Assuntos Econômicos. Em relação à delação premiada, quando a gente conversa com as fontes próximas ao Daniel Vorcaro, eles dizem que, por enquanto, esse assunto ainda não está sendo debatido. Mas é uma possibilidade que sim está no horizonte. E é uma decisão do próprio cliente que pode orientar a defesa nesse sentido. Lá atrás, quando o Daniel Vorcaro foi preso pela primeira vez e depois foi para a prisão domiciliar, quando começaram a surgir rumores de uma possível delação premiada, a defesa do ex-banqueiro foi muito peremptória em negar qualquer possibilidade nesse sentido, descartando a possibilidade de uma delação premiada. Acreditava-se naquele momento que era possível fazer uma defesa técnica e ninguém imaginava a extensão das relações e das conversas de Daniel Vorcaro até aquele momento. Não havia ainda sido revelado o conteúdo do celular do dono do Banco Master. Agora, o escândalo ganhou outras proporções e proporções que atingem o Congresso Nacional, o Judiciário, enfim, são muitos tentáculos do ex-banqueiro. E o fato de ele agora estar num presídio de segurança máxima e sem saber ainda para onde ele vai num segundo momento, torna essa possibilidade ainda mais factível.
porque Daniel Worcaro não imaginava que ficaria no regime fechado e ainda com a possibilidade de ir para um presídio dividindo cela com outras pessoas. Alguém que sempre teve um padrão muito alto de vida e viveu sempre cercado de confortos. Portanto, essa possibilidade, sim, está no horizonte, mas, por enquanto, se você conversa com integrantes da defesa de Daniel Worcaro, a negativa é a tônica do momento. Gustavo. Ana Falcão também trouxe uma informação interessante, que os advogados de todos esses envolvidos são advogados que eventualmente atuariam para políticos que fossem delatados. Então também tem um constrangimento desses advogados que vão ter que escolher um lado, ou o lado Daniel Worcaro e o grupo do Banco Master, ou o lado da classe política delatada. Obrigado, Pedro, pelas informações. A gente vai falar da guerra no Oriente Médio, porque nós tivemos novos capítulos, infelizmente, nesse final de semana. Enquanto os Estados Unidos ameaçam intensificar o conflito, o presidente do Irã pediu publicamente desculpa aos países vizinhos do Golfo Pérsico pelos ataques recentes, mas afirmou que Teherã vai continuar retalhando os bombardeios americanos. A nossa correspondente, a Priscila Asbeck, tem mais informações. Numa das declarações de mais alto nível já feitas por Teherã até o momento, desde o início do conflito, o presidente iraniano Massoud Pezeshkian pediu desculpa aos países do Golfo e disse que o regime não iria mais atacá-los a menos que ataques contra o Irã partissem do território desses países. Num discurso televisionado divulgado neste sábado, ele disse, abre aspas, eu pessoalmente peço desculpas aos países vizinhos que foram atingidos pelo Irã. Não pretendemos atacar países vizinhos, eles são nossos irmãos. Ele acrescentou que o Conselho Interino, que governa o país, ordenou às Forças Armadas que não haja mais ataques contra países vizinhos, nem disparos de mísseis, a menos que eles queiram atacar o Irã a partir de seus territórios. O presidente iraniano defendeu também que o Irã resolva a crise por meio da diplomacia, em vez de lutar e ter problemas com os países vizinhos, e, por fim, pediu que os países do Golfo não se tornem um brinquedo nas mãos do imperialismo. Ataques iranianos já atingiram o Catar, Bahrein, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita e houve incidentes também envolvendo Jordânia, Síria e Iraque e o objetivo principal tem sido instalações militares ou áreas ligadas à presença dos Estados Unidos. Em uma postagem nas redes sociais, logo depois do discurso do presidente iraniano, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o Irã se rendeu aos seus vizinhos do Oriente Médio ao prometer que não iria mais atirar contra eles. Trump disse ainda que Teherã pediu desculpas e prometeu não atacá-los porque está sendo massacrada pelos ataques implacáveis dos Estados Unidos e de Israel. Horas depois da mensagem de Donald Trump, que interpretou o discurso de Pezeshkian como um anúncio de rendição, um comunicado foi divulgado para esclarecimento por parte do gabinete do presidente iraniano. O texto diz que o Irã responderá de forma decisiva a qualquer agressão vinda de bases americanas e diz ainda que a mensagem do presidente iraniano havia sido clara. Se os países da região não cooperarem com os Estados Unidos, eles não serão atacados. A declaração de Massoud Pezeshkian pode ter revelado uma divisão dentro do regime iraniano, já que depois do pedido de desculpas e do anúncio de que novos ataques não seriam feitos, ataques foram relatados em alguns países do Golfo, mostrando que pode haver uma falta de coordenação entre as ordens emitidas pelo Conselho Interino, do qual o presidente iraniano faz parte, e a Guarda Revolucionária Iraniana. E em um outro indício de um possível racha, 2 clérigos iranianos influentes e de linha dura pediram que um novo líder supremo seja escolhido rapidamente para orientar o país em meio à nova onda de ataques dos Estados Unidos e de Israel, segundo relatos da mídia estatal iraniana. Esses apelos sugerem que ao menos parte do establishment religioso está desconfortável em deixar o Conselho de 3 membros no comando depois da morte do líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu líderes latino-americanos hoje para uma cúpula em Miami. No discurso, Trump disse que os Estados Unidos estão saindo muito bem na guerra contra o Irã e destruíram 42 navios de guerra iranianos nos últimos 3 dias. Donald Trump afirmou ainda que fez um favor para o mundo e que o Irã estaria muito perto de obter armas nucleares. O americano também aproveitou para comentar sobre as tensões com Cuba. Ele concedeu uma entrevista exclusiva para a CNN Brasil e disse que o regime cubano deve cair nos próximos dias.
Neste evento, Trump disse, abre aspas, que Cuba está em seus últimos momentos de vida, fecha aspas. E acrescentou que uma grande mudança deve acontecer em breve na ilha, sem especificar se envolve uma eventual intervenção dos Estados Unidos. Durante a cúpula, o presidente americano também anunciou uma coalizão militar contra os cartéis de drogas com 17 países da América Latina. Ele afirmou que o México é o epicentro dos cartéis e que fará tudo o possível para deter as organizações criminosas. Israel ameaçou o Líbano, dizendo que o país pagará um preço muito alto se não desarmar o grupo terrorista Hezbollah. O ministro da Defesa israelense afirmou que Israel não tem reivindicações territoriais contra o Líbano, mas não permitiria uma situação em que pudesse haver disparos contra o país a partir do território libanês. Durante a noite, helicópteros israelenses desembarcaram no leste do Líbano para uma operação. O Hezbollah afirmou que disparou contra as tropas e Israel disse que nenhum soldado ficou ferido. Pelo menos 41 pessoas morreram, incluindo 3 soldados libaneses, isso nas últimas 24 horas, em ataques israelenses no leste do país. A capital do Líbano, Beirute, foi atingida por novos ataques israelenses durante esta noite. Diversas regiões nos subúrbios do país foram destruídas. Pelo menos 41 pessoas morreram e várias ficaram feridas na ofensiva israelense feita no leste do país. Esse foi um dos bombardeios mais mortais desde o início do conflito armado. Mais de 200 pessoas morreram desde que Israel lançou ataques aéreos contra a região controlada pelo grupo Hezbollah em Beirute e também em outras regiões do Líbano. E no Irã, grupos de direitos humanos afirmam que ao menos 1.172 pessoas, civis iranianos, foram mortos nos ataques dos Estados Unidos e de Israel. Entre as vítimas, há 194 crianças que estavam em uma escola de meninas. Além das mortes de civis, ao menos 176 militares foram mortos. Isso de acordo com a Human Rights Activists News Agency, que é baseada nos Estados Unidos. A ONG informa ainda que alguns prédios protegidos pelo direito internacional foram atingidos por Israel e também pelos Estados Unidos, incluindo uma unidade do Crescente Vermelho. Em entrevista mais cedo à CNN, a Priscila Caneparo, ela é pós-doutora em Direito Internacional e professora na Washington and Lincoln University. Ela analisou o momento atual do conflito no Oriente Médio. Segundo ela, a estratégia do Irã é arrastar a guerra para que o governo de Donald Trump seja pressionado. A questão dos drones e a questão de prolongar essa guerra na perspectiva de conseguir abater, fazer com que os Estados Unidos tenham mais tempo e mais dinheiro investido, vai pressionar inclusive a sociedade dos Estados Unidos para ter um afastamento desses movimentos no Oriente Médio contra determinados governos, obviamente ditadores, mas contra determinados governos, e também fazer com que a popularidade do Donald Trump caia. O que é interessante, obviamente, para o governo do Irã, porque ele não tem um bom relacionamento histórico, desde a era Trump 1, com os ayatollahs. Então, isso é uma estratégia do Irã, arrastar a guerra com esses drones, justamente para falar, olha, eu ainda estou sobrevivendo e vocês vão ter que manter essas ações militares, mas a gente sabe que a premissa do Donald Trump, ou pelo menos o que ele falou, era que essa guerra seria uma guerra pontual. Começou com alguns dias, depois foi para 5 dias, depois foi para 2 semanas e agora a gente já está em 4, em 5 semanas. Então, isso é uma estratégia iraniana, justamente para acabar com os Estados Unidos prolongando essa guerra, que é justamente o que o Trump não queria, e também fazer com que os Estados Unidos gastem mais dinheiro, pressionando a opinião pública interna. Então, são pontos que a gente tem que observar e a grande discussão é, a gente sabe que o Irã é o segundo maior exército do Oriente Médio, mas a pergunta que fica é, são drones extremamente complexizados, extremamente tecnológicos. Será que foram produzidos pelo Irã? Há indícios que, de fato, existe um regime de colaboração com a Rússia aí, né? Uma retroalimentação e capacidade nuclear. Então, eu sigo um outro ponto, além de todos esses que eu já destaquei, para a gente também observar nos próximos dias esse debate, de onde vêm esses drones do Irã. Essas foram as principais notícias do momento. Nós voltamos daqui a pouquinho com mais atualizações ao vivo.
Você fica agora com o Hot Market. Depois vem a Débora Bergamasco nesse plantão de sábado. Eu volto amanhã à 1h da tarde. Pense bem, pense CNN. Um bom sábado para você e para sua família.